Olá, vamos refletir mais um pouco sobre a palavra de Deus? Segundo o livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, Paulo diz: Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. E no livro de 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 21, Paulo diz: Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprova a Deus salvar os homens pela loucura da pregação. Ou seja, a palavra de Deus, segundo Paulo, é loucura para o homem natural, para o homem perdido. Mas o que define uma pessoa perdida? Segundo as Escrituras, todos somos pecadores, pois se negarmos, fizemos Deus de mentiroso. Ora, aquele que vive em pecado, segundo as Escrituras, está condenado, ou perdido, como você achar melhor. Então voltamos ao início, pois a palavra de Deus é loucura para os perdidos. Sendo assim, todos estamos perdidos em nossos pecados, pois carecemos da glória de Deus para sermos salvos. O que nos arremete novamente ao princípio de que a palavra de Deus em sua essência deve ser loucura para todos os supostos cristãos. Pois todos somos pecadores. Paulo deixou o próprio exemplo narrado no livro de Romanos, no capítulo 7, versículo 15. Pois não compreendo o meu próprio modo de agir. Porquanto o que quero, isso não faço. Entretanto, o que detesto, isso me entrego a fazer. Sendo assim, a verdadeira loucura são os dogmas religiosos, pois atreva-se a questionar um sequer para ver no que dá. Até onde eu sei, a lógica serve de parâmetro, pois 2 mais 2 não são 8, e muito menos 10 mais 10 são 50. Porque a lógica me aponta para isso. Sendo assim, loucura é afirmar algo contrário ao senso comum. Exemplo: todos na cristandade têm por certo que Cristo ressuscitou e está assentado à destra de Deus, e que Jesus nunca pecou. Loucura para os cristãos deveria ser afirmar que Cristo pecou e que ele permanece morto até os dias de hoje. E isso sim vai contra os dogmas religiosos. Ou seja, não há loucura alguma sendo ministrada no meio cristão, e isso significa que ninguém será salvo. Porque Deus salva o homem pela loucura da pregação. Bom, loucura mesmo é acreditar que a lógica humana e o seu bom senso, mediante sua teologia racional, possa salvar o homem pela doutrina imposta pelo sistema religioso. E falando em sistemas, dogmas e preceitos humanos, vamos fazer uma analogia simples. Um professor de uma determinada universidade não é um gênio simplesmente por repetir as genialidades de seus criadores. E o mesmo acontece com os supostos líderes cristãos, pois o simples fato de repetir as inspirações dos profetas não fazem deles homens de Deus. Nunca vi nas Escrituras Deus levantar alguém, veja bem, para ficar repetindo o que já foi falado. Todos os profetas, incluindo Jesus e Paulo, sempre trouxeram assuntos novos, inspirados por Deus. Cada um rompeu em sua época dogmas, dando assim continuidade aos planos de Deus. E se levarmos em consideração que tanto os profetas como Jesus e Paulo não puderam explicar os assuntos espirituais por falta de discernimento dos homens, fica evidente que o caminho ainda está em aberto para novas revelações. Pois os profetas, segundo o livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 1, diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras. Ou seja, Deus se utilizou no passado de enigmas para relatar sua glória através dos profetas. E através de Jesus se utilizou de parábolas, pois sem parábolas nunca falou. E através de Paulo deu leite a beber, ou seja, não pôde falar segundo o Espírito. Assim, o verdadeiro evangelho ainda está oculto em sua forma original. Tudo que temos herdado são preceitos humanos para nos ajudar a abrir a mente para algo muito maior. Veja bem, no livro de Colossenses capítulo 1 diz que o mistério de Deus, Cristo, e os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Enfim, seguirei o exemplo dado por Cristo. No livro de João, capítulo 14, versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará em meu nome, e esse vos ensinará todas as coisas. Ora,
Raciocine comigo. Se o próprio Cristo afirma que o Espírito Santo me ensinará tudo, fica evidente que as revelações não acabaram, pois o Espírito Santo é quem nos ensinará e nos inspirará a toda a verdade. Logo, posso concluir que Jesus não nos relatou tudo, pois, do contrário, era só ler os seus ensinamentos na Bíblia e pronto. Certamente que quem for instruído, veja bem, certamente que quem for inspirado pelo Espírito Santo destoará do resto. E tudo quanto ele revelar será tido como loucura, contrariando assim os dogmas atuais. Da minha parte, para hoje seria isso. Raciocine e pense por você. Se tudo que foi repassado por Cristo nas Escrituras não nos abre o entendimento para compreender toda a verdade, e o próprio Jesus nos alertou que o Espírito Santo daria continuidade, nos ensinando, nos guiando a toda a verdade, fica evidente que ainda restam revelações, as quais irão contrariar todas as doutrinas, todos os dogmas e todos os preceitos conhecidos até então. Porque todos os profetas contrariaram os seus antecessores. E Jesus contrariou os profetas. E Paulo, entre aspas, contrariou Cristo. Porque Paulo pregou um outro evangelho, segundo a graça. Pense e raciocine por você e chegue a uma conclusão por si mesmo.